Por que eu trabalho tanto e não sou reconhecido? Quantas vezes isso já passou pela sua cabeça? Eu já pensei várias vezes sobre isso, já passei momentos dentro da indústria diversas vezes e vinha esse pensamento e eu não encontrava uma resposta clara do porquê isso acontecia. Agora, o que é reconhecimento para você? Essa é a primeira pergunta. Agora, outra pergunta que eu deveria fazer na sequência. Por que os outros deveriam me reconhecer? Quando eu começo a criar a habilidade de fazer perguntas, eu consigo, através dessas perguntas, refletir para entender o porquê eu sou ou não sou reconhecido. Às vezes, o fato de eu trabalhar muito é o motivo pelo qual eu deveria ser reconhecido? Talvez não. A maior falha, talvez, nessa pergunta já comece aí. Por que eu não sou reconhecido se eu trabalho muito? Não é isso. Qual é o resultado que eu gero? E aí começam algumas perguntas para falar aqui. Umas perguntas que a gente deveria fazer. Por que eu trabalho tanto e não sou reconhecido? Eu gero os resultados que esperam. Eu gero os resultados que alguém está esperando? Segunda pergunta que eu deveria fazer. Me querem por perto? As pessoas do meu ciclo me querem por perto? Eu estou me comunicando bem? Depois eu deveria também, o que significa reconhecimento para mim? Eu sei o que é ser reconhecido de forma clara, exatamente o que eu estou esperando, de repente até sofrendo. Por que não estão me reconhecendo? Mas eu preciso pensar na clareza sobre isso. Então vamos continuar aqui, ó. Eu gero resultados que esperam? Então, para eu responder essa pergunta, o que exatamente esperam de mim? O que exatamente? Então, dentro do meu trabalho, o que estão esperando de mim dentro do meu trabalho? Quais são as coisas que eu paro e penso assim, o que eles estão esperando? Eu preciso pensar e refletir sobre isso. Eu consigo medir essas coisas que esperam? O meu resultado contribui com o quê? Com quem? E de que forma isso contribui? Vamos entrar em cada um desses tópicos para que a gente possa explorar através de perguntas, para você encontrar a resposta do porquê você não é reconhecido como você acredita que você poderia ser reconhecido. O que exatamente esperam de você? Resultado mensurável. Supondo que você trabalha numa área comercial, numa área de vendas, fica mais fácil se você trabalha numa área de vendas ter um resultado mensurável. Por exemplo, suas vendas. Agora, se você trabalha numa área técnica, por exemplo, uma área de engenharia, uma área de qualidade, como você faz para deixar mensurável esse resultado? Aquilo que nós falamos, o que esperam de você de forma mensurável. Como medir? Então vamos lá, de forma mensurável, se você trabalha numa área como um RH, por exemplo, se você trabalha numa área como RH, o que esperam? Relacionamento, a equipe engajada, um clima bom de trabalho. O que exatamente espera dentro dessa área que você trabalha? E tenta mensurar para que você possa ter um número e não se tornar subjetiva aquilo que você está medindo. O que esperam de você em relação ao seu comportamento? Existem algumas funções, como por exemplo o RH que nós falamos, que você tem que ter mais o skill de relacionamento, pesquisa de clima, deixar o clima melhor com todo mundo mais engajado. Então isso é um tipo de comportamento. Outras funções, você precisa ser mais direto e objetivo. E para essas funções, talvez o seu comportamento com mais objetividade, mais seriedade, possa mudar. Depois também você precisa analisar o que esperam de você em relação à sua comunicação. Comunicação talvez seja um dos principais pontos que envolve a gestão, o resultado e até o reconhecimento. Provavelmente você conhece pessoas que não são tão boas tecnicamente, nem conhecem tanto, mas pela exagerada habilidade de se comunicar, ela consegue alcançar níveis
e ser reconhecido porque ela sabe se expressar. Então, o reconhecimento, muitas vezes, vem da forma que você se comunica. Como você está se comunicando. E comunicação, a gente vai ver mais à frente que existem várias formas de se comunicar. Comunicação verbal, comunicação não verbal, comunicação escrita, como você está nesse quesito comunicação. Então, para resumir, esse tópico, o que esperam de você? Tenha clareza, de forma mensurável, com números, o que esperam, de forma que você possa medir. Depois, qual é o comportamento que esperam de você? E quando digo o comportamento que esperam de você, porque o tema é: eu trabalho muito e não estou sendo reconhecido. Ser reconhecido é pelo outro, ou será que é por você também? Porque você não tem que deixar de ser você, você tem que continuar sendo você. Porém, nós vivemos num coletivo, numa sociedade, e esse reconhecimento ele aumenta significativamente quando você gera resultado para alguém. Se você gera resultado para alguém, isso volta. Por consequência, vem reconhecimento. Reconhecimento financeiro, reconhecimento verbalizado, diversos reconhecimentos. Portanto, o que esperam de você, com clareza de resultado, de comportamento, de comunicação, vai fazer ficar mais claro o seu avanço. Eu consigo medir? Quando nós falamos de medir o resultado mensurável, fica mais fácil. Por exemplo, eu consigo medir se a pesquisa de clima, se as pessoas estão bem dentro de uma organização, eu consigo. Só que quando eu coloco números com critérios de medição, isso fica mais fácil. Então, existe algum indicador? Lembra o que é indicador? Indicador, ele indica dor. Então, quais são as dores que você sente no seu processo, no seu trabalho, que você diminui? Você diminuindo dor, você gera, consequentemente, mais resultados, e resultados maiores faz com que você possa ser melhor reconhecido. As pessoas te dão feedback? Então vamos lá, as pessoas te dão feedback. Feedback, ele acontece a todo momento. Todo momento você está tendo feedback. O feedback pode ser uma expressão de alguém quando você fala, que faz caras e bocas, ou mexe a sobrancelha, ou age de alguma maneira e você está tendo feedback. Nós fizemos um vídeo chamado Olhar Calibrado. Você viu esse vídeo? Esse vídeo está disponível no nosso canal no YouTube, lá Rodrigo Wilder, ou aqui no IGTV, no Instagram, para quem acompanha mais pelo Instagram, IGTV Olhar Calibrado, onde você deve calibrar o seu olhar para saber se esse feedback que nós estamos falando, ele acontece. Porque de fato ele acontece. Mas se você não perceber, não é que as pessoas não te dão feedback, é que você não percebe. O feedback pode ser um elogio, o feedback pode ser uma crítica. E quando eu falo de feedback, eu não estou falando de fodback, eu estou falando de feedback, literalmente, o retorno sobre as coisas que você faz. Só que esse retorno das coisas que você faz, ele vem de formas distintas. E se, novamente, o seu olhar não estiver calibrado, você não percebe. Então a medição, ela pode vir com um gráfico que mede e coloca números se você está indo bem ou se você está indo mal, para saber se os resultados que esperam de você estão sendo ou não atingidos. Mas também ele pode vir de uma forma mais subjetiva, mais aleatória, que é esse feedback que as pessoas vão te dando no dia a dia. E nesse momento, o seu mecanismo de defesa, que é o mecanismo natural que todo ser humano tem, que a gente vai se proteger e alguém nos critica, o que a gente faz? Justifica. Inclusive tem uma frase, que eu não sei de quem que é, mas é uma frase que faz muito sentido para mim, que diz assim: quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá desculpa. E aí eu te pergunto, você vem dando desculpa quando alguém te critica, te dá feedback, ou você dá um jeito e melhora, muda a forma de agir, reconhece, e de verdade, dói reconhecer. Quando alguém nos critica, a primeira reação que nós temos, instintiva, é justificar o porquê que estamos fazendo aquilo. Eu faço, você faz, todos nós fazemos. Só que a diferença é,
quanto mais seguro e tranquilo você está com você mesmo, você entende que esse retorno é uma medição que ajuda ao medir e ajustar de forma que te faça bem. Você ser melhor reconhecido também. Terceiro ponto desse tópico. Existe algum parâmetro de comparação? Você não tem que jogar o jogo do outro. O jogo é com você mesmo. A parada é um jogo interno. Porém, sempre existe alguém que faz a mesma coisa que você faz. Existe alguém que faz isso melhor e alguém que faz isso pior. Lógico que é sempre uma questão de parâmetro de comparação. Com quem você anda se comparando? Com alguém que faz pior, para você se sentir bem, ego inflado e achar que você é o foda, pica das galáxias? Ou você se compara com alguém que tem um resultado extremamente bem sucedido, para você ver aonde você pode melhorar? Com quem que você anda se comparando? Com certeza existe alguém na mesma empresa que você trabalha, ou existe alguém numa empresa vizinha, concorrente ou não, que faz algo semelhante ao que você faz dentro da mesma cidade, do mesmo bairro, do mesmo estado, do mesmo país ou do mesmo mundo que você vive. Existe alguém fazendo a mesma coisa que você e possivelmente melhor. E tá tudo bem. A questão é você ser melhor do que você for ontem, comparando. Então compare mais. Use essa forma de medir. Aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, se você não está medindo os seus resultados, alinhando com o que esperam de você, como é que você pode esperar que alguém te reconheça? Fica difícil, não fica? Fala sério. Fica difícil alguém te reconhecer se nem você se reconhece. Então comece a entender o que esperam de você e, na sequência, medir. Porque aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, vamos lá para o próximo. Meu resultado contribui com o quê? De novo, meu resultado contribui com o quê? Com o que meu resultado está contribuindo? Ele contribui com o quê, com quem e de que forma ele contribui. Então, o meu resultado ele precisa contribuir com alguém. Ser reconhecido por mim mesmo ou pelo outro vai acontecer se eu estiver gerando valor. Existem algumas coisas que são falado que de tanto ser falado começa a se tornar clichê e começa a parecer que não tem sentido. Por exemplo, você dizer, você tem que gerar valor para outra pessoa, você tem que ter propósito. E aí começa a aparecer, mais um falando dessas coisas e tal. A questão é a pertinência, o sentido que isso tem. Poxa, se eu não gero valor para alguém, como é que eu vou ser reconhecido por alguém? Algum valor eu tenho que estar gerando. E aí eu pergunto, como você, através do seu trabalho, do seu ofício, da sua forma de agir, contribui com alguém? E aí eu pergunto, com quem você contribui? Com quem que você está contribuindo nesse momento? E como acontece essa contribuição? Você consegue detalhar? Poxa, Rodrigo, você só faz perguntas? No início eu falei que nós deveríamos exercitar a capacidade de perguntar. E você aprendeu a se perguntar? Porque se você fizer a pergunta certa, ao encontrar a resposta, você vai dar um passo. E quanto mais você praticar nesse exercício de saber fazer pergunta, melhor você vai ficar. Por quê? Com a pergunta certa, você encontra a resposta certa. E eu, mais do que ficar dando resposta, eu quero fazer a pergunta para que você encontre a resposta que realmente faça sentido para você se conhecer melhor e agir de uma maneira que gere mais resultado na sua vida pessoal e na sua vida profissional, que estão conectadas. Portanto, eu disse um pouquinho antes, primeiro, o que esperam de mim? Como eu posso medir? E agora o meu resultado contribui com alguém? Ele tem que contribuir com alguém de alguma forma e eu preciso entender e me perguntar incansavelmente e saber responder se de fato o meu resultado está contribuindo com alguém. Me querem por perto? Putz, essa é uma pergunta muito louca, né?
quando eu estava preparando esse material para fazer essa aula, eu comecei a refletir sobre diversas passagens da minha vida, de soluções que eu encontrei nessa trajetória e de comentários que eu ouço todos os dias nas diversas empresas que a gente frequenta. E quando eu falo diversas empresas, eu estou falando de empresas de diferentes portes, empresas como Marco Polo, Siemens, Embraer, Tecal, que estivemos ontem, infinitas empresas de diferentes tamanhos e pessoas que vivem exatamente o que você vive e busca ser reconhecido, gerar valor e ter uma vida equilibrada, profissional, pessoal e em harmonia com as diversas pessoas. Então vamos lá. Me querem por perto? O que seria isso? Eu ligo mais para as pessoas ou as pessoas me ligam mais? Eu atraio as rodas onde eu chego, as pessoas vão e se reúnem mais para conseguir conversar comigo, interagir comigo, ou quando eu chego as pessoas vão embora? O que acontece com você? Então vamos lá. Quem liga? Você recebe ligações, WhatsApp, e-mails de alguém querendo saber como você está? Ou você é a pessoa que sempre está ligando, sempre está enviando um WhatsApp, um áudio ou até um e-mail? Como que é essa relação? Por que essa pergunta? Normalmente, quem liga, quem procura, é porque tem algum tipo de interesse. Esse interesse é pelo simples fato de aquela pessoa te fazer bem e você querer saber como ela está, porque aquilo te faz bem. Ter ela por perto te faz bem. Por isso que você liga. A pergunta e a reflexão que eu estou provocando nesse momento é: quem liga? É você que liga mais ou é você que recebe mais ligação? Procuras, WhatsApp, e-mails? Por que isso? Porque você consegue medir. Rodrigo, o que isso tem a ver com a forma ou o quanto eu sou reconhecido? Eu acredito que tudo. Por que tudo? O reconhecimento tem a ver com a vontade das pessoas estarem perto de você, porque você gera valor, porque é bom estar perto de você. E se ninguém te liga, se ninguém te procura, você já tem um feedback com isso. Lembra que nós falamos em momentos anteriores dessa mesma aula? E aí eu te pergunto, você tem feedback quando alguém te procura ou quando alguém não te procura? Não procurar é um feedback de alguma coisa que você deveria refletir. Ou talvez você vai dizer assim, mecanismo de defesa, mas talvez você diga, eu nem gosto que ficam me ligando muito, eu prefiro ficar tranquilão, sozinho, assim ninguém me enche o saco. Talvez esse seja o seu caso. Será que isso é real e verdadeiro ou será que é um mecanismo de defesa para se proteger? Então vamos lá. Você agita, convida para um happy hour ou normalmente você é convidado? Esse happy hour, para quem trabalha dentro de indústria, dentro da empresa corporativa, isso acontece muito, final de dia, final de sexta-feira, quinta-feira, enfim, não tem dia, né? E é engraçado porque esse happy hour, né, é hora feliz, né? Só que assim, hora feliz é a hora que você sai do trabalho. Então quer dizer, você trabalha 8 horas não feliz e precisa ter 1, 2 ou 3 horas feliz bebendo, porque o seu dia a dia no seu trabalho não é feliz. Mas tirando esse parênteses, o que eu quero colocar é, se você não agita e não convida todos, normalmente você é convidado? Por quê? Eu percebo também que as pessoas às vezes questionam isso. Falam assim, poxa, fulano fez uma festa ou fez um encontro lá na casa dele e não me convidou. Primeiro, ninguém é obrigado a convidar ninguém. Ainda que essa pessoa seja da própria família, não é obrigado. Só que aí a pessoa fica chateada. E às vezes é convidada por consideração, para a pessoa não ficar chateada, mas na verdade nem queria convidar. O que eu mais uma vez venho provocar é, reflita sobre isso. Se você tem que procurar todo mundo ou se as pessoas te procuram. E se elas te procuram, por que você acredita que as pessoas te procuram e quer ter você por perto? Ou se pergunte o porquê não te procuram e para você avaliar, inclusive, será que você está querendo um reconhecimento de alguém que nem tem tanta significância você ficar brigando por aquele reconhecimento? Às vezes, a gente está na tribo errada.
gerar valor para aquelas pessoas e as pessoas gerar valor para a gente. Porque às vezes a gente fica discutindo ou coisas e a gente sempre está nessa busca, né? Ter amigos maravilhosos, que você se sinta bem e que eles se sintam bem com você. Essa é a busca dentro do trabalho, do ciclo social de amigos e da própria família, por incrível que pareça. Muitas vezes a gente não consegue se relacionar da melhor maneira com a própria família. Então pensem nisso. Se você não agita um happy hour, uma festinha, uma reunião de amigos, você é convidado, pode ser o churrasco, pode ser uma festa, pode ser o que for. Uma reunião é o conceito para saber se é sempre você que tem que convidar ou se você é convidado. É isso que eu quero colocar. Muito bem. Explorando o mesmo tema, no mesmo conceito, para um café ou para um almoço. Você recebe convites para tomar um café com alguém, com alguma frequência, recebe aquele WhatsApp, aquele e-mail, pô, a gente precisa marcar um café. E não como uma forma assim, qualquer hora vamos tomar um café. Não, aquele café assim, cara, eu queria tomar um café, quando a gente pode marcar? Porque a pessoa realmente gostaria de sentar com você para conversar. Às vezes é só para te ouvir, porque você gera valor com seus comentários, com a forma que você tem de ver a vida, de ver o mundo, de ver aquilo que você faz. E isso é muito interessante. Agora, se você não recebe esse tipo de convite para um almoço, para um café, e lógico que isso é um exemplo, café ou almoço poderia ser por uma cerveja, por um suco, por o que for. O ponto é, alguém que te chama para conversar é uma forma de reconhecimento. De novo, é um feedback. Se alguém te chama é um feedback, se alguém não te chama é um feedback. Cara, se pergunte o quanto você liga ou o quanto você recebe de ligação. Ligação de telefone, de WhatsApp, de e-mail, de sinal de fumaça talvez, o que for. Mas se pergunte, porque isso pode fazer muito sentido. Vamos continuar aqui. Eu atraio ou eu espanto? Outra porrada para alguns. Para outros isso é normal. Mas vamos lá. As rodas, as mesas aumentam ou diminuem com a sua chegada? Quando você chega numa roda, quando você sai para almoçar, dentro das empresas sempre tem aquela turminha, né? Que se reúne pós-almoço, tem a rodinha ali que fica trocando ideia, fazendo piada, que é bom estar junto. Mais uma vez, na mesma linha, quanto você atrai ou quanto você espanta as pessoas. Comentamos aí sobre o almoço, né? O quanto, quando você está numa mesa, essa mesa vai aumentando de gente ou quanto ela vai esvaziando. Porque a sua presença tem um efeito imã que atrai mais pessoas ou um imã invertido que expele, empurra, afasta as pessoas de você. E aí, eu gostaria de perguntar também, qual é a frequência que as pessoas te consultam? As pessoas consultam você ou numa ligação, ou marcam um café ou alguma coisa para perguntar a sua opinião sobre algo específico da vida dela, vida pessoal, vida profissional, vida amorosa, rola bastante consulta de opiniões com grandes amigos ou amigas, que você tenha confiança. Porque normalmente as pessoas, quando ela está passando por um momento difícil, ela procura alguém que ela acredita que vai falar ou vai contribuir para ajudar ela a resolver aquela dor que ela está sentindo. E aí eu gostaria de te perguntar, você costuma ser consultado, ser procurado nesses momentos por pessoas para aconselhar? Como amizade mesmo verdadeira. Porque isso é, sim, é um feedback. Isso é, sim, um reconhecimento. Rodrigo, mas eu falo de reconhecimento do trabalho, reconhecimento profissional também. Dentro do trabalho, inclusive com o seu gestor, ele pode perguntar sua opinião sobre uma mudança que pretende fazer na organização. Ele pode sim perguntar sua opinião sobre o futuro, o seu futuro dentro da empresa, o seu futuro dentro do trabalho. E essa pergunta, às vezes, ela parece totalmente informal, mas ela é um reconhecimento de cuidado, de carinho, de atenção, porque se importa com o que você pensa, por isso que está te perguntando. Então, quantas vezes você tem manifestações, feedback das pessoas
e você fica esperando aquela reunião com aquele cerimonial para falar que você está tendo um feedback e ser aplaudido por 5.000 pessoas. Será que é esse o seu caso quando você diz que não é reconhecido? Então vamos lá. Você atrai ou você espanta as pessoas? Pensa nesse tópico que ele também está conectado, está relacionado com reconhecimento. Vamos seguir, gente. Vamos lá. Eu me comunico bem? Como eu estou me comunicando? Como você está se comunicando? Comunicação, eu não tenho a menor dúvida que é talvez a principal habilidade que uma pessoa de sucesso tem. Se você deseja ter reconhecimento e ter sucesso, você precisa, sim, se comunicar bem. Essa comunicação, ela é a comunicação verbal, não verbal e a comunicação escrita. E dentro de cada um desses tópicos, você vai perceber que existem várias coisas. Inclusive, existe um estudo da Universidade da Califórnia que mostra que o principal fator que determina a boa comunicação, diferente do que muitos pensam, não sei se esse é o seu caso, não é a comunicação falada. Por quê? A maioria das pessoas mentem. Exatamente isso. A maioria das pessoas mentem. Agora, a comunicação não falada, essa sim, essa é uma comunicação muito mais verdadeira, porque muitas vezes ela é instintiva. Você reage em função do que você sentiu, do que você pensou, e aquele pensamento te gerou um sentimento e você se comportou. Você reagindo com uma expressão de negatividade ou de surpresa ou uma expressão de que foi bem recebido, que você gostou. Seja como for, a verbal, a não verbal e a escrita, ela tem uma conotação completamente diferente, mas todas juntas faz você se comunicar bem. Vamos para a primeira, então vamos lá. Verbal, técnicas de oratória. A mais conhecida, muita gente já teve a oportunidade, você teve a oportunidade de fazer algum treinamento de oratória? É bom fazer, é uma habilidade importante a ser desenvolvida, mas muito mais do que técnica de saber falar ou saber se portar, como mexer as mãos, tudo isso, mais importante do que isso, é você criar rapport e empatia. Rodrigo, o que é empatia? Empatia é o nível de conexão que você tem com o outro. Mas como que eu faço para me colocar no lugar do outro e imaginar como ele se sente com aquilo que eu estou falando? Eu preciso e posso usar a técnica de rapport, que se inicia desde o espelhamento corporal, que nós não conseguimos entrar nessa aula, mas podemos e talvez mereça uma aula exclusiva para falar sobre isso, usar como ferramenta para criar conexão. Pode ser através de palavras processuais, pode ser através de gírias, pode ser através do tom de voz, da altura da sua voz. Tudo isso é usado na técnica de rapport e gera empatia. E você, tendo empatias com uma boa comunicação, e comunicação também não violenta, você se conecta. Comunicação não violenta, o que é comunicação não violenta? Vamos lá. O rapport, como eu falei, que gera a empatia, é uma das ferramentas e formas que pode contribuir na geração da empatia. Você pode, inclusive, usar a entonação da voz dentro dessa técnica. E a entonação da voz, e eu vou mostrar isso agora para você, ela determina que a mesma frase pode dar interpretações diferentes. Vamos lá. Você viu o e-mail? Você viu o e-mail? Você viu o e-mail? A mesma frase, com entonação diferente, gera um resultado e uma interpretação do que foi falado completamente diferente. Então, perguntar se você viu o e-mail pode parecer uma pergunta, pode parecer uma afirmação, pode parecer uma bronca, com a mesma frase, as mesmas palavras, com apenas uma alteração da entonação. Com a forma que você coloca a sua voz, determina o entendimento. Já aconteceu com você de ter mandado um WhatsApp para alguém
E essa pessoa fala assim, nossa, mas por que você está sendo grosso desse jeito? Ou grossa desse jeito? E você fala, mas eu só perguntei se você viu o e-mail dentro desse meu exemplo. Só que ela falou assim, não, você não perguntou desse jeito. Você perguntou se você viu o e-mail. Aí você fala, não, eu não perguntei assim. Quer dizer, quem dá a entonação é a pessoa que está lendo. Agora, uma sacada e uma dica boa é manda áudio. Áudio e entonação já está dada. A pessoa, você não tem como delegar a pessoa para escolher como ela vai dar a devida entonação. Porque no e-mail tem gente que coloca um kkk, um RS, alguma coisa assim, para mostrar que aquilo não é uma bronca ou não é qualquer outra coisa. Mas, de qualquer forma, existem técnicas que ajudam você a se comunicar melhor. Vamos lá. Comunicação não verbal, postura corporal, é uma comunicação? Com certeza. Por exemplo, eu estou me comunicando? Tudo é comunicação. Cabeça baixa, cabeça extremamente levantada, peito estufado, tudo isso é comunicação. Agora, como você costuma se comunicar? Roupas. Roupas é uma comunicação? Se eu estivesse aqui fazendo esse vídeo para você de regata e bermuda, seria uma comunicação? Seria. Diferente dessa, por eu estar de camisa, seria diferente. Qual é a mais adequada? Depende. Como eu estou falando para diversas pessoas e eu me sinto bem usando camisa, aqui estou de camisa. Agora, roupas. Existem algumas polêmicas, né, em situações que a gente vê no noticiário. A moça foi abusada porque estava usando uma roupa curta ou decotada, sei lá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou dizendo, roupa é comunicação. Mas não é um convite para outra pessoa cometer um crime. Percebe a diferença? É saber interpretar, não tirar de contexto, mas entender que em determinados lugares você precisa para entender o coletivo. Mas eu me sinto bem andar de tênis e bermuda e calça rasgada. Tá tudo bem, desde que seja um ambiente que comporta e se conecta. Lembra o que nós falamos sobre comunicação, empatia e rapport? Então, isso tudo, como vai conectar se tiver muito distinto? Então, não deixe de ser você, mas entenda o contexto e o coletivo para que você possa se colocar de uma forma que se comunique bem para gerar empatia, conexão com o outro. Afinal, a pergunta é, você está se comunicando bem? Muito bem. Expressões faciais. Expressões faciais é maravilhoso. Tem um seriado que não está mais no Netflix que chama Lie to Me. Inclusive, o André vai colocar aqui em algum lugar Lie to Me. Esse Lie to Me melhor dizendo, um seriado que mostra que as pessoas reagem principalmente com a questão das sobrancelhas, dizendo se ela está aprovando, se ela está mentindo, se ela está incomodada ou se ela está se sentindo agradada com aquela informação. E essa informação de expressão faciais, essa comunicação, ela é possível se você tiver o olhar calibrado e tiver o seu estado presente para que você possa prestar atenção nesses pequenos detalhes. Quanto você presta atenção é o motivo que a sua comunicação não verbal. E aí eu estou falando você com o outro. Agora, o outro com você. Será que ele está percebendo as suas reações que nem você percebe? Às vezes ele está percebendo. E quando ele diz que você reclama de tudo sem você falar nada, ou você nunca aceita nada sem você abrir a boca, talvez, porque com os seus gestos, com a sua postura corporal e expressão facial, demonstre essa questão que nós estamos falando. Então, por exemplo, aquela pessoa que vai para uma reunião e fica deitada na cadeira, ou fica só mexendo no celular, ou balançando a cabeça o tempo todo, ela está se comunicando? Sim, ela está se comunicando. E se você for essa pessoa, cuidado, porque as pessoas estão observando. E comece a observar você também, porque ser reconhecido, com certeza, é por esse contexto no qual você gera um monte de resultados, bons e ruins. Agora você precisa prestar atenção para enxergar isso. Então, vamos continuar aqui para comunicação escrita. Comunicação escrita.
Comunicação escrita, primeiro, você vai escrever um e-mail, você vai escrever um relatório, você vai escrever uma carta de venda, uma carta convite, o que for. Você tem que começar chamando a atenção. Como você chama a atenção? Depende do tema que você está abordando. Se o seu tema for um tema... Vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei muitos anos, para aqueles que me seguem e acompanham, trabalhando em sistema de gestão e ainda continuo dentro das consultorias que fazemos. E dentro do sistema de gestão, existem os departamentos dentro das empresas de qualidade. E esse departamento de qualidade, ele poderia não existir. E aí eu vou dar um exemplo. Como chamar atenção numa carta? Tempo de validade dos departamentos ou dos processos de qualidade. No mínimo chamaria atenção. Por que tempo de validade? Qual que é o problema? Não deveria, esclarecendo o problema, não deveria ter departamento da qualidade, uma vez que todos os processos deveriam se autorresponsabilizar pelas coisas boas e ruins que acontecem dentro do seu processo. Em função disso, qual é a solução? E aí vai a apresentação da solução. É descentralizar as responsabilidades, responsabilizando as pessoas que geram os resultados e os problemas dentro de uma fábrica. Se a produção produz, ela tem que garantir a qualidade. E o departamento da qualidade, ele poderia atuar, ou deveria atuar, totalmente focado em melhorias, em geração de resultados melhores, assessorando estrategicamente a alta direção e se posicionando como um processo facilitador de resultados e melhorias. Então, se você escrever de uma forma estruturada e estratégica, você vai ter mais resultado. E quando aquela pergunta vier, você está se comunicando bem, seja da forma verbal, não verbal ou da forma escrita, você vai gerar mais resultado. Vamos aqui. O que significa ser reconhecido para mim? O que significa ser reconhecido para você? Ser reconhecido pode ser dinheiro. Ser reconhecido pode ser um cargo, uma posição. Ser reconhecido pode ser fazer parte. E aí eu vou explorar cada um desses temas aqui porque isso é importante. O que de fato é ser reconhecido para você? Dinheiro. Se o reconhecimento para você, ele vem através do dinheiro, quanto mais dinheiro eu recebo, mais salário, mais as pessoas me pagam, eu entendo que eu estou sendo mais reconhecido. Se para você é isso, quanto de dinheiro você precisa receber para se sentir reconhecido? Quanto de dinheiro? Coloque esse número. Essas perguntas que nós estamos fazendo, eu recomendo que você escreva. Porque se você escrever e principalmente responder as perguntas, claro, você começa a entender se de fato você está sendo reconhecido ou não. Para que você precisa dessa quantia de dinheiro? Por que isso é importante para você? Ué, porque se eu tiver dinheiro eu posso ter mais coisas, ok. É para comprar coisas materiais ou para ter uma segurança financeira, para eu conseguir projetar um futuro e uma tranquilidade mais adiante. Eu não sei o que é na sua vida esse reconhecimento financeiro, mas escreva para você ter clareza do que exatamente você está esperando que o outro faça por você. Porque às vezes, esperar que o outro me reconheça, talvez a causa geradora daquele reconhecimento, talvez não, com certeza, ela está em mim, ela está em você. Portanto, entenda bem o que você espera de reconhecimento. Por que é importante essa quantia de dinheiro? Mais uma vez, é para que você possa ter bens materiais, para que você possa ter tranquilidade, para que você possa cuidar melhor da saúde, da família. Entenda melhor sobre isso. Cargo. Será que reconhecimento para você é ter um cargo? Rodrigo, é que, cara, eu trabalho numa empresa, já faço a função, mas eles não me dão a função. Eu não sou reconhecido, eles não me dão cargo. Eu ouço muito falar sobre isso. Tudo bem, se você está pronto e não tem o cargo, será que essa empresa é para você? Ou será que a pessoa que poderia colocar você nesse cargo que você almeja visualiza que você está pronto como você enxerga que está? Porque às vezes você enxerga de um jeito diferente dessa outra pessoa. Ou melhor, com certeza, porque cada um enxerga
as coisas de uma forma totalmente singular. Então, com certeza, a forma que você vê é diferente da forma que a pessoa que te avalia enxerga. Agora, lembra da aula de comunicação? Se você se comunica bem, se você não se comunica bem, você se comunica bem de forma a perguntar e a receber respostas de forma que você possa interpretar, melhorando e fazendo o outro enxergar de forma alinhada o que você enxerga, para que ele possa te dar o cargo que você almeja. Esse é um ponto a ser analisado. Por que é importante ter esse cargo para você? E vamos pensar na segunda camada. Esse cargo é importante para mim porque é um reconhecimento do meu esforço, do meu trabalho, do quanto eu me dedico para essa empresa. Ok, o que está por baixo desse reconhecimento e dessa importância? Eu coloquei aqui cortina de fumaça. Para quem não teve oportunidade de assistir o nosso vídeo chamado Cortina de Fumaça, eu recomendo que você vá lá olhar. Porque sempre tem alguma coisa por trás, por baixo dessa primeira resposta que a gente dá. Por exemplo, esse cargo é importante porque eu trabalho muito, eu me dou, eu faço, gero resultados. O que está por trás dessa importância e dessa necessidade desse cargo? Mais do que isso, entenda os detalhes e principalmente se você entrega e gera o resultado que você acredita gerar, para que você se comunicando bem, entendendo essa outra camada, a sua comunicação e os seus resultados melhoram. E o reconhecimento, venha de uma forma que seja consequência. O vídeo que eu estava comentando, Cortina de Fumaça, ele está disponível lá no YouTube, Rodrigo Wilder, no nosso canal, tá lá, e também no IGTV no Instagram. Temos também o Facebook, onde tem o vídeo disponível, Cortina de Fumaça. Dê uma olhada, porque vale a pena. Muito bem, então, se o reconhecimento vem através de um cargo, entenda qual é o cargo e o que precisa ter para que esse cargo aconteça. Fazer parte, ser reconhecido é para eu fazer parte, para eu me sentir parte. Se esse for o caso, por que você quer fazer parte desse grupo? O que significa? Por que é importante fazer parte? Talvez seja difícil responder essa pergunta, mas tá tudo bem, tá tudo certo. A humanidade, todos nós nascemos para fazer parte de algum grupo. A pergunta é se estamos no grupo certo, porque fazer parte é uma necessidade primária. Queremos sim fazer parte e se sentir parte. Basta refletir, pensar a forma que nos comportamos, o valor que geramos, o valor que você gera, para sim você se sentir parte, ser incluído, ser incluída, porque as pessoas querem você como parte. Não basta você querer, mas você precisa fazer, gerar, se doar, confiar para que confiem em você. E aí sim, você estará e fará parte do grupo que você almeja estar. Portanto, para responder a pergunta, por que eu trabalho tanto, e não sou reconhecido, eu preciso entender uma série de coisas que falamos. Qual é o resultado que eu gero? Eu estou me comunicando bem. As pessoas me querem por perto. O que exatamente é ser reconhecido? Eu preciso saber responder essas perguntas. E ao entender cada uma das perguntas do que gera o reconhecimento daquilo que eu faço, ficará muito mais simples. Não é fácil, mas será mais simples você estruturar um plano de ação para que você possa mudar, agir e aí sim gerar resultado. Então é isso que eu gostaria de falar. Siga a gente aqui no YouTube, Instagram, Facebook, em todas as plataformas a gente vem compartilhando e vamos continuar. A sua curtida, o seu compartilhamento é muito importante, porque isso sim é um feedback verdadeiro, seja o que for que você vai nos dizer, para que a gente possa continuar melhorando e gerando conteúdo de valor para te ajudar no seu dia a dia. Um grande abraço e continue acompanhando a gente.